Por questões de segurança, é bom falar que às vezes, na hora da raiva, a gente pode falar o que não está no coração, Uhum. porque isso aqui também pode dar uma confusão. Alguém dizer: "Endemoniado aí, tá vendo aí, tá com o coração. Ah, se for assim eu vou me separar". Olha, quer separar? Isso é o seu coração. A gente tem que ter aqui o equilíbrio para também entender que, às vezes, no momento de cabeça quente, podemos Uhum. falar da boca para fora, gente. Nessa E introdução, né, desse tema, nas batidas do seu coração, esse tema tão especial que o Senhor trouxe para nós, enquanto nós pensávamos nessa introdução, nós lembramos de um fato que sempre acontece quando estamos viajando. Nós temos um pendrive que ouvimos no nosso carro, mas quando chega aquela hora que abusa de escutar aquilo, Júnior começa a procurar uma rádio. Aleluia. uhum. Quem já viajou com a gente, certamente já presenciou isso em algum momento, principalmente se foram viagens mais longas, de que ele vai passando, né, e passando até encontrar uma rádio gospel. Mas tem algo interessante que acontece, que quando ele encontra, né, procurando ali, aperta aí, naturalmente o negocinho fica buscando, achou uma rádio, tá tocando uma música maravilhosa, cristã, mas lembra, o carro está em movimento. Daqui a pouco, quando a gente avança alguns quilômetros, a rádio, a voz dela, o som dela, que era tão nítido, que era tão claro, as palavras eram muito claras, não havia distorção. De repente, começam a existir interferências. Por quê? Porque nós tínhamos achado um sinal, porém, como estamos em movimento, a gente acaba se distanciando daquele sinal que nós tínhamos encontrado. E é interessante que, às vezes, o número da rádio é a mesma, mas entra uma outra voz, entra um outro programa, porque nós estamos nos distanciando daquele ponto Uhum. central, onde aquela rádio em especial era tão nítida. E sabe, amados, esse exemplo, essa experiência natural, que certamente muitos aqui já passou também, se você gosta de ouvir rádio enquanto você dirige, certamente você já viveu isso. Essa experiência mostra uma realidade vivenciada, amor, em muitos relacionamentos. Pessoas que um dia estiveram próximas do Uhum. sinal, do som do coração do outro, tudo que o outro dizia era ouvido com muita nitidez, havia uma escuta de qualidade, mas com o passar dos anos a gente começa a se distanciar à semelhança daquele carro que nós estamos nele e a perca daquele sinal naturalmente acontece. E aí o que é que ocorre? Outra voz entra, outra frequência entra, outra rádio entra, interferências entram, acontece um chiado, e isso, amados, é o que exemplifica o que muitos casais estão vivendo exatamente agora. Uhum. Eles um dia estiveram ouvindo com nitidez o som do coração do outro, aquilo que o outro falava, essa escuta com qualidade, mas com o passar do tempo, simplesmente aconteceu um distanciamento e essa conexão, essa batida do coração foi interrompida. E quantos casais, amor, já não conseguem mais se comunicar com qualidade? Então, dentro dessa introdução, dessas interferências, já queremos ir para o nosso primeiro ponto, conectar a introdução a esse primeiro ponto aqui, sobre sintonizar o coração. Há uma parte aqui muito importante que a gente precisa entender. Nem toda reclamação é uma murmuração. Existe uma reclamação que ela é legítima, que ela tem um motivo para estar acontecendo. Então, há hoje, né, na nossa sociedade, até departamentos de ouvidoria nas empresas para justamente ouvir reclamações legítimas. E no casamento, nós somos
a ouvidoria do nosso cônjuge. É. Você está descobrindo hoje, pastor, eu não sei qual é o meu chamado. Você é uma ouvidoria. Você nasceu para ouvir o seu amor, as reclamações do seu amor e buscar uma solução, porque lá na ouvidoria não estão apenas para ouvir, estão para dar uma solução. É. Amém? Então nós casamos com alguém, e aqui eu acho que eu vou revelar um manto para alguns, um mistério de Jeová. Nós casamos com alguém que também critica. Uhum. A mesma boquinha que diz assim, eu amo você, também diz assim, isso que está fazendo é errado, eu não gosto quando tu faz assim. Quem está também passando por isso, gente, na sua vida sentimental? Ou seja, casamento é um lugar de ouvir eu te amo, mas também é um lugar de recebermos algumas críticas. Nem precisa se manifestar, mas quem aqui já foi criticado pelo seu amor na sua relação com a pessoa, né? Então, é importante a gente estar aberto para isso. E nem toda reclamação, ela é ilegítima. Jesus falou em Lucas 6,45, vamos acompanhar juntos aqui, são palavras de Jesus. Ele falou assim, a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha que versículo precioso para nós também que somos casados, que estamos namorando, noivos. Quando o outro fala, não são apenas palavras vazias, na verdade, as palavras são apenas o instrumento que vai revelar para nós o coração do outro. Eu sei que a Bíblia também fala sobre isso, que nós conseguimos ver a aparência, mas Deus vê o coração. Deus é o único que vê o coração, né? O interior da pessoa, o ser espiritual da pessoa, porque os médicos conseguem ver o órgão, coração. Mas aqui não está falando do órgão, está falando do ser interior, de quem de fato somos. A nossa boca revela o nosso coração. Então, quando o outro está reclamando de alguma situação do relacionamento, precisamos considerar o quê? Que estamos conseguindo ouvir as batidas do coração do outro. O que de fato está lá. Eu preciso aprender com Jesus que uma reclamação, na verdade, pode ser o mapa do coração do meu amor. Essa queixa pode ser o caminho da solução. E quem quer, gente, parar de ser criticado, precisa considerar as críticas que tem recebido do seu cônjuge. Eu não falo nem de quem não nos conhece. Quem não nos conhece, Deus abençoe, pode criticar, deixa o povo falar, nem ligue, nem ligue. Isso aqui é dos anos, essa música aqui é dos anos 60, né? Nem ligue, deixa o povo falar. Mas se é o de casa reclamando, eu preciso considerar. Esse texto ele me chama muito a atenção e eu quero que você ouça com cuidado o que eu vou te dizer. E guarda isso, porque essa oficina é um tempo que Deus está tirando para transformar os nossos relacionamentos. Escuta isso. Quando Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração, ele está nos ensinando, amados, algo muito profundo. Jesus está dizendo que a boca, escuta, a boca é apenas o instrumento, mas o coração é a fonte. Então, quando eu paro para ouvir as palavras que saem da boca da pessoa que eu amo, eu estou parando para ouvir o que tem no coração dela, no coração dele. Quando eu ignoro as palavras da boca, eu estou ignorando o coração. Você pode repetir isso comigo mais alto que você puder. Diz assim: a boca é apenas o instrumento. A boca é apenas o instrumento. Mas o coração é a fonte. Mas o coração é a fonte. Quando você entende isso, nunca mais você vai ouvir a pessoa que você ama do mesmo jeito. Você vai entender que se ele abriu a boca, ele está abrindo o coração. Se ela abriu a boca, ela está abrindo o coração.
Quando eu olho para isso, queridos, eu consigo perceber que quando o outro fala, é um tesouro sendo exposto. Porque a pessoa está revelando o seu coração pelas palavras que fluem da sua boca. Há um tesouro sendo exposto. E quando a gente não entende isso, amados, nós tendemos a ignorar a fala do outro. Antes você era um ouvinte extraordinário quando estava no período da conquista. Quando estava no período do namoro, você era um ouvinte atencioso. Você ouvia com qualidade. Mas lembra do carro? Você entra no carro nessa viagem que é a vida a dois. E essa sintonia está muito clara, a rádio está bem conectada. Mas à medida que o carro avança, o sinal é perdido. Quantos casais perderam as batidas, o sinal, o som do coração do outro, porque simplesmente olham como se fossem palavras vazias. Quando, na verdade, amados, tudo isso significa que quando a pessoa que amamos fala, não são palavras soltas, é o coração sendo revelado. Olha para essa pessoa linda que você ama e diz: quando você fala, Quando você fala, é o seu é coração o seu coração sendo revelado. sendo revelado. Escutar o que sai da boca do outro é perceber o que está guardado dentro dele. Aleluia. Deus vê o coração, mas nós podemos escutar o coração. Quando é que eu escuto o coração? Quando eu atento para aquilo que o outro está falando, porque a boca fala do que está cheio o coração. Ouvir o som dos lábios é ouvir as batidas do coração do outro. E sabe, amados, eu não sei por quanto tempo você já está casado, eu não sei por quanto tempo vocês já estão nesse relacionamento, mas como eu disse, com o passar do tempo, há casais, amor, que entram num estágio perigoso. Eles já não dão a devida atenção ao que o outro fala. É aquele marido que a esposa está falando, mas ele está olhando para o celular. É aquela esposa que o marido está falando, mas ela está olhando para a rede social. Ela está distraída, mas o coração do outro está sendo revelado pelo que ele diz. Eu não posso ter essas palavras como palavras comuns. Eu preciso entender que quando ele fala, quando ela fala, é o coração dele, é o coração dela sendo revelado. É assim, por questões de segurança, é bom falar que às vezes, na hora da raiva, a gente pode falar o que não está no coração. Uhum. Porque isso aqui também pode dar uma confusão. Alguém dizer, endemoniado aí, tá vendo aí? Tá com o coração. Ah, se for assim, eu vou me separar. Olha, quer separar? Isso é o seu coração. A gente tem que ter aqui o equilíbrio para também entender que, às vezes, no momento de cabeça quente, podemos falar da boca para fora, gente. Então, nós somos maduros, diga amém, Amém. para também perceber quando o outro está quase fora de si. Está chateado, quer ofender, quer agredir. E aí não é o coração falando, é a ruindade mesmo. Ok? É bom colocar esse equilíbrio aqui para a gente não estar achando que tudo é o coração. Normalmente o coração é aquilo que está mais em evidência constantemente. Na hora da raiva, a gente dá um desconto. Então diga assim para o seu amor, na hora da raiva, eu vou saber que não é o seu coração falando. que não é o seu coração É a falando. ruindade. É a ruindade. Amém? Pronto. Dica de segurança. Então, escutar o que sai da boca do outro é perceber o que está guardado dentro dele. Ouvir o som dos lábios é ouvir as batidas do coração. Então, nós precisamos, de fato, não ter essa reação automática de defesa e de irritação quando o outro começar a falar. Eu estou aqui no ponto certo, né? Sim. Estou. Para mim, eu já estava aqui no segundo ponto. Então, nem toda reclamação, quando eu falei,
como eu falei, é uma murmuração. Muitas vezes é o outro desvendando o que há no seu coração e deixando que a gente saiba o que de fato está se passando no coração dele. Falamos aqui, e vamos repetir nessa sessão, que a crítica do outro deve ser por nós considerada e trabalhada. Eu sei, irmãos, que não é fácil estar sendo criticado, cobrado. Quem aqui gosta de ser cobrado? Não é uma boa sensação. Mas se não há essa crítica, se não há essa cobrança, não vai haver o pagamento. Falamos aqui algo importante. Às vezes o casal casado que faz uma avaliação na sua vida íntima, por exemplo, vamos ter aqui logo ter uma oficina só para casados, para falar só daquilo, amém, gente? Abertamente. Mas às vezes o casal faz esse balanço, terminou a relação íntima, aí pergunta: você gostou? Foi bom para você? Bateu a meta? Para você foi interessante? Aí, às vezes, a gente pode pensar assim, que o outro vai dizer: uau, você é um leão, você é uma leoa, né? Talvez, quando há sinceridade, pode ser que alguém diga assim, hoje tu foi só um gatinho. Nem assim arranhou muito. Aí quem está ouvindo, se não tiver a sensibilidade para ouvir, dizer: rapaz, eu vou melhorar da próxima vez, eu vou me esforçar. A gente tem que aprender no casamento a ouvir crítica de quem quer o nosso melhor, a nossa evolução. Porque alguns se ofendem, amor. Quando recebe uma crítica, a gente tem que aprender a ouvir o coração do outro. Se a pessoa está falando para mim, para você, é a chance de na próxima vez a gente rugir e não miar. Amém, homens e mulheres? Então, a queixa, escuta isso, a queixa é o coração dizendo que está cansado. A queixa do outro. É o coração dizendo que algo precisa ser ajustado. A queixa do outro é o coração dizendo que algo está doendo. Então, sempre que o outro reclamar, não já rebate. Eu sei que não é um esporte muito comum aqui no Brasil, o beisebol, que é aquele que tem o bastão, lembram aí? E tem um que fica aqui com a bolinha. Aí tem gente que quando é criticado, em vez de pegar aquilo e melhorar, fica rebatendo. Aí é criticado, aí diz: e tu também? Olha, tu está muito ignorante. E tu também? Não, recebe a crítica. Cresce com ela. Isso. É fácil? É confortável? Não, mas é o caminho de melhorarmos a nossa relação considerando o que ele está comunicando para nós. Então, se eu ignorar, minimizar isso ou tratar como exagero, as batidas começam a ficar abafadas. E Rose falou aqui na primeira sessão algo bem interessante. Quando uma mulher se cala, ela se torna uma mulher perigosa. É melhor, homens, as pesquisas comprovam. Se a mulher está falando, reclamando, ela está saudável. Dê graças a Deus. Se a sua está reclamando, olha, querendo mandar em você, ela está saudável. A gente só não pode deixar, amém, irmãos? Ela está saudável. Agora, é da mulher esse exagero de querer falar. Claro que Deus vai podando isso, mas é melhor ela falando do que ela virar uma terrorista em casa. Então, não devemos ignorar, minimizar ou tratar como exagero. Se você acha que a sua mulher é exagerada, ela está saudável. E quando as batidas não são ouvidas, o coração tende a se fechar, e aí que entra a frieza e essa desconexão do casal que não está mais considerando o que o coração do outro está falando. Sabe, querido, sobre essa distância que eu falei no exemplo do carro, que o carro ele vai se distanciando e vai perdendo esse sinal. Quando é que essa distância, trazendo para o relacionamento e aplicando para o casamento, quando é que essa distância começa a acontecer? Quando a queixa, ela começa a ser ignorada. Então, o outro está se queixando
porque aquilo está doendo. O outro está se queixando porque aquilo está desajustado para ele. Se eu ignoro isso, o que é que ocorre? Eu me desconecto, eu me distancio. E aí, o que se dá? Esse coração que estava tentando comunicar, pensa assim: ah, eu não vou falar mais nada. Sabe, amados, o momento mais perigoso em um casamento é quando um dos cônjuges diz essa frase: eu não vou falar mais nada, eu cansei. Porque isso demonstra um esgotamento literal, principalmente quando isso vem de uma mulher. Enquanto a mulher está falando, enquanto a mulher está se queixando, enquanto ela está pontuando que precisa ser melhorado e ajustado, isso muitos homens têm como uma coisa irritadiça, mas na verdade ela está aberta, ela está revelando o coração e te chamando, te convidando para um ajuste, para a melhoria dos dois. Mas quando essa mulher se cala e ela diz assim: eu não falo mais nada, e ela entra em um silêncio, esse silêncio do exemplo não é paz, esse silêncio é uma guerra. É uma guerra que está acontecendo dentro dela e é uma guerra que, com esse silêncio, agora vai se instalar no relacionamento. Aí esse marido pensa: graças a Deus ela está calada. Nunca Uhum. mais falou nada sobre isso. Pergunta: ela está calada ou ela está realizada? Porque esse silêncio pode ser porque você ouviu a queixa e sanou ela, então ela está realizada, então ela cessou a queixa, ou pode ser justamente o contrário. Ela está, sabe, decepcionada com você. Ela já falou muitas vezes e você não atenta para aquilo que é básico para ela. Como é que eu posso esperar viver em um relacionamento que floresce quando eu abafo o som do coração do Uhum. outro, ignorando? Se é uma queixa, eu me fecho. Se é uma crítica, eu me fecho. E não dou a nós dois a oportunidade de viver algo diferente, de ajustar o que precisa ser ajustado, para que essa sintonia, essa harmonia dos sonhos dos corações voltem a acontecer. Literalmente, em muitos lares está assim: o coração de um está nas batidas de um pagode, o coração do outro está nas batidas de uma música clássica. Ou seja, coisas totalmente distintas. Um não entende o outro. É como se ele falasse e eu não entendesse o que ele diz. Ela fala e ele não entende o que ela diz. E isso faz com que o casal comece a esfriar. Isso faz com que o casal comece a se desconectar. E é justamente aqui, nesse cenário, que as interferências entram. Lembra do carro? Se distanciando daquele sinal da Uhum. rádio e as vozes começam a se mesclar. Você estava ouvindo uma rádio, daqui a pouco outra voz entra. Mas está naquela rádio. Por quê? Porque houve um distanciamento. Nesse cenário, amados, onde eu não paro mais para ouvir as batidas do coração dele, eu silencio essa voz, dizendo: ah, tu só reclama. Ah, também para tu nada presta. Ah, tá, eu quero saber quando é que eu vou acertar, porque tudo que tu fala é queixa. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta. Cala essa boca. Quantos relacionamentos? Isso aqui é uma realidade. A gente manda o outro calar a boca. A gente não atenta mais para as palavras que fluem dos lábios. E a gente espera que esse relacionamento esteja numa sintonia. Querido, não vai estar. Agora, quais são essas outras vozes que entram? Esse carro se distanciou, os ruídos entraram, outras vozes entraram. Quem são ou quais são? De onde vêm essas vozes? Eu te falo, muitas vezes são vozes de familiares. Se você é casado, o que mais importa para você não é a voz Uhum. de um familiar seu, é a voz do seu cônjuge. Amém. Se você é casado, a voz que mais importa para você não é dos seus amigos, é do seu cônjuge. Então, quando a gente se distancia, olha o exemplo, olha o exemplo. Esse homem tem uma discussão aqui em casa, sai com um amigo, chega lá, cara, hoje foi difícil em casa, viu? Minha mulher, pelo amor de Deus, ninguém, eu não aguento mais aquela mulher reclamando. Aí olha
à distância e olha a voz que vai entrar. O amigo, rapaz, tu já parou para pensar, será que realmente essa mulher é para tu? Vez ou outra tu se queixa dessa mulher que não se entende com ela. Será que tu não deve pular fora, cara, desse relacionamento? Ó, as interferências. Você se distanciou, parou de ouvir as batidas do coração do outro, esse sinal foi perdido, os ruídos. E outras vozes começam a entrar, inclusive a voz do diabo, dizendo: sai disso, isso não vale a pena, essa aliança não é para você. Fulana, lembra quando você conheceu ela lá na adolescência? Ela está solteira. Por que você não entra em contato? Aquela sim te entendia. Tua esposa não te entende. As pessoas vêm com suas vozes, as interferências vêm, mas amor, o diabo, ele também vem. E se eu e você não pararmos para afinar isso, alinhar, ajustar e voltar a ouvir o coração do outro, se reconectar, o diabo vai ganhar vantagem sobre nós. Mas, queridos, louvado seja Deus que você veio para cá nessa noite. E eu estou certa de que o Senhor vai fazer uma coisa nova na sua aliança. Amém. Então, a dica prática que nós queremos dar para vocês é quando ouvir uma crítica ou uma reclamação, antes de responder, faça uma pergunta para o seu amor. O que exatamente está doendo no seu coração? Oh, aleluia! Então, quando você ouvir a crítica, ouvir a reclamação dele e dela, qual deve ser a primeira reação? O que está doendo no seu coração? Gente, isso vai criar um ambiente de paz em casa. A paz verdadeira. A paz verdadeira. Ao invés de já rebater aquela crítica, a gente pergunta: o que eu posso fazer por você? Olha aí para o seu amor, olha aí para o seu amor, olha aí. Se chegou obrigado, veio para o lugar errado, né? Quer dizer, veio para o lugar certo. Veio para o lugar Veio para o lugar certo. certo, para fazer as pazes. É. Você entendeu, né? Amém. Diga assim: quando eu reclamar, Quando eu reclamar, me pergunta onde está doendo. me pergunte onde está doendo. Amém, casais? Isso muda o ambiente, isso conecta o coração. Ao invés de rebater, você não é um jogador de beisebol, você é um cônjuge abençoado. Amém. Amém? Então isso vai nos dar acesso novamente ao coração do outro.